A mensagem aqui de quarta-feira da lição de 14 de agosto de 2024, quem é o maior? Interessante, né? Nós estamos estudando a lição aqui da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos, né? E do trimestre, né? Julho, agosto e setembro. Dia 14 de agosto, quarta-feira, né? Quem é o maior? E vocês leem em casa o contexto todo, né? De Marcos 8. E nós vamos ver aqui Marcos 8, 31. E Marcos 9, 30 a 41. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Uma pergunta, né? E Marcos 8, 31, sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhes deu. Interessante, né? Perguntas para que nós possamos ler e entender o contexto todo. Que Jesus seria entregue, né, aos malfeitores, né, e seria primeiramente traído, entregue, seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Né? Essa é a esperança nossa da vida eterna. Cristo não está na tumba, Cristo ressuscitou. E testemunhas oculares, guardas, todas as pessoas, ninguém discute sobre essa situação, porque isso aí já está definido como ele ressuscitou mesmo, né? Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. A traição não foi apontada naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado lá em Marcos, capítulo 3, verso 19. Vocês leiam para vocês verem. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Ele falou claramente ali, mas os discípulos pareciam ainda não entenderem, né? Ainda menos interessados nos detalhes da predição, né? Então, notícias que não são desejadas não geram discussão. Então, são notícias indesejáveis, não geram discussão. Em Marcos 8, 27, fala claramente que Jesus estava ao norte do Mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Em Marcos 9, 30, ele estava passando pela Galileia, e em Marcos 9, 33, ele entrou em Cafarnaum. Assim, percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. Interessante, né? Ele foi lá do norte para o sul, ele fez essa viagem. No entanto, em alguns momentos de jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, perguntaram, estavam discutindo, né, se Jesus estaria, e Jesus, quando entrou, perguntou para eles, né? Ninguém disse nada. Um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta de Jesus. O que vocês estavam discutindo? Quase como crianças surpreendidas, né, fazendo algo errado, quando Jesus fez a pergunta, né? E eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. A conversa deles foi quem seria o maior, mesmo que a maioria das pessoas não admita. A questão é que o maior é algo a ser pensado, né? Eles queriam posição, né? Mas Jesus deixou claramente que o reino de Deus, que essa ideia vai virar a cabeça de qualquer um. Que ele fala assim, tem que ser o menor, o servo, para poder ser o maior. Aqui é diferente do reino humano, né? Jesus respondeu os problemas em duas etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser primeiro, o maior, como eles queriam, precisavam se tornar servos, servidores, né? Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou a criança e a colocou no meio do grupo e mostrou, né, a inocência da criança. A criança deve ter se sentido um pouco intimidada, né? Mas Jesus tomou-a no braço, deixando-a tranquila, né? Cristo ensinou que se nós recebermos a criança, o receberemos a Ele. E se o receberemos o Pai, o Todo-Poderoso. Assim a criança está relacionada ao próprio Deus.
né? A sua inocência, a confiança que a criança tem. Devemos ser inocentes, né? Perdoar, né? Ser como uma criança, né? Espiritualmente, né? Inocente, né? Jesus fez uma pergunta sobre os de fora e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós estão a favor de nós, né? O Senhor declarou que ajudar o cristão no serviço cristão, mesmo sendo uma pequena coisa, não passa despercebido. Até um pequeno copo de água, Deus percebe ali e Deus te retribui. Interessante, muitas lições, né? Tem aqui para a gente aprender. Quem é o maior? O maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que é humilde, é aquele que obedece, é aquele que se humilha, é aquele que aceita o nosso Senhor e Salvador e deixa a nossa vontade nas mãos do nosso Deus. Amém.